Olá, pessoal! É com muito entusiasmo que eu trago esse vídeo hoje, porque eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito. E por que ele pode te ajudar muito? Porque eu vou trazer a Constituição Federal de 1988, a qual aborda vários direitos dos cidadãos. Então, muita coisa mesmo, como direito à saúde, educação, cultura, meio ambiente, trabalho, moradia e etc, e etc, e etc. Então, ele é maravilhoso para você começar a redação com vários temas mesmo. Você pode colocar na introdução e fica ótimo, mas não só na introdução, você pode colocar no primeiro desenvolvimento, para te ajudar com o argumento, no segundo desenvolvimento, no que você preferir. Tanto que no Enem do ano passado, lá na hora, assim que eu li o tema, me veio a Constituição na cabeça, porque também assegura a cultura, só que veio também a lei que eu usei. Então eu fiquei entre as duas, olha, pra ver como é maravilhosa essa Constituição. Então, é o seguinte também, ela é enorme, né? Então eu vou dar uma dica de como estudar, assim, por meio do que eu fiz. E também hoje eu vou abordar sobre o artigo do meio ambiente e dar exemplo também, porque nada melhor que exemplo para ficar tudo claro, né, e maravilhoso. Então é o seguinte, como eu fiz? Como eu já falei que ela é enorme, né, como vocês também provavelmente já sabem que ela é enorme, eu tentei estudar por área, assim. Eu pegava, sei lá, uma semana para estudar sobre a saúde, uma semana sobre a educação. E a gente tem, querendo ou não, tem tempo ainda, né? Claro que tem outras coisas para estudar, mas dá para estudar direitinho, não precisa se preocupar e não precisa estudar tanto, precisa estudar a Constituição inteira, porque é impossível, né? Então, como eu fiz? Resumindo, eu pegava ou bloquinho de nota, né, post-it, ou se você não tiver, o que você tiver, você pega uma folha de papel e pega um durex, cola, sei lá, e cola na parede. Com o quê? Assim que você, exemplo, você coloca Constituição Federal Saúde no Google, aí vai aparecer o site do Planalto, que é o mais confiável, ou qualquer outro site que vai estar falando sobre a parte da saúde da Constituição Federal, que foi o que você digitou. Aí, assim que aparece o artigo, exemplo, a saúde, artigo 196, aí vai estar falando o que é, né, falando que todos têm direito à saúde, blá blá blá. E aí essa parte, que é o começo, né, o artigo, você pega e anota esse artigo. E o número do artigo e o que tá falando e coloca na parede, coloca em um lugar que você vai estar sempre vendo. Isso vai ajudar muito. Aí depois você aí você tenta fazer uma redação com ela, aí depois você vai e tenta na parte da educação, você coloca Constituição Federal Educação e faz a mesma coisa e assim vai dar muito certo, tá? Então hoje eu vou falar sobre o meio ambiente, que é o artigo 225. Ah, outra coisa, aí assim, você pode citar na sua redação do jeito que você quiser. Você pode colocar assim, de acordo com a Constituição Federal de 1978, assegura-se, nananana. Ou, eu acho mais chique, assim, não é obrigatório, mas se você conseguir decorar ou aprender o artigo, só das principais, saúde, meio ambiente, educação e tal, fica muito legal, né? Porque o corretor fala, além de saber da Constituição, sabe até o artigo, né? Então, exemplo, meio ambiente, artigo 225, saúde, 196, educação, 205, assim, é coisa que você, anotando, colocando na parede, vendo sempre, você vai colocar na cabeça rapidinho e não vai esquecer, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar agora do meio ambiente, dessa Constituição. Meio ambiente, artigo 225, ela fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, nessa Constituição, ela tá falando que todo mundo tem direito ao meio ambiente, eu, você, eles, ela, nós, todos, ecologicamente equilibrado, ou seja, maravilhoso, lindo, perfeito, passarinho voando, sem lixo na rua, sem nada. Ecologicamente equilibrado, para que nós possamos usar, desfrutá-lo e também para que nós tenhamos uma vida maravilhosa, né? Tenhamos saúde. Tô gaguejando. E ele fala também que é dever, então, meu, seu, de todos nós e do poder público de preservar, de defender, de deixar maravilhoso para que todo mundo possa usufruir. Gente, olha só o que tá falando. Me fala se cair qualquer tema sobre o meio ambiente, se você não pode usar isso. Claro que pode, com certeza pode. Você pode usar qualquer outra coisa que você quiser, um documentário, um filme que você lembrar, mas você também pode usar isso aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui um tema que eu fiz ano passado e vou mostrar, né, dar esse exemplo pra vocês. O tema foi
Embates entre desenvolvimento econômico e desastres ambientais. Eu devo confessar que esse tema, para mim, de todos que eu fiz, foi o mais complicadinho. Eu demorei, os outros temas que eu fiz, a maioria eu consegui, eu separei, falei, hoje vou fazer. Né? Me preparei, estudei o tema, coletei dados, fiz tudo bonitinho, sentei e tentei fazer na hora. Esse tema eu levei mais de uma semana para fazer e foi bem perto do Enem. Então não se desesperem, às vezes você pode pegar um tema que seja mais difícil para você, e aí se você não conseguir hoje, tenta amanhã e uma hora vai sair. Então, esse tema fala embates entre o desenvolvimento econômico. Embates, os conflitos entre o desenvolvimento econômico e desastres ambientais. Meio ambiente, você pode usar essa Constituição. Então, como eu fiz? No artigo 225 da Constituição Federal de 1988, consta-se o direito do meio ambiente... Consta-se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos, sendo dever não só do poder público, mas também dos cidadãos de preservá-lo e defendê-lo. Entretanto, percebe-se que tal direito não é efetivamente posto em prática, visto que os embates entre o desenvolvimento econômico e desastres ambientais são recorrentes no cenário brasileiro. Por isso, deve-se debater os motivos do impasse, os quais circulam tanto pela ganância humana quanto pela educação deficitária. Pronto, gente, uma introdução feita, maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque está completa. Não precisa mais que isso. E eu vou explicar novamente para que fique tudo bem claro. Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa Constituição, coloquei ainda o artigo. No artigo 225 da Constituição, consta-se... Aí é que eu falo, que consta que todo mundo tem direito, né? Que tem que estar maravilhoso e tudo perfeito. Aí eu coloquei o conectivo. Entretanto, né? Todavia, porém, consta isso, mas percebe-se que tal direito não é efetivamente, para não generalizar, você falar, não é posto em prática. Até que é, né? Mas por isso que a gente não pode generalizar. Não é efetivamente posto em prática, visto que os embates entre o desenvolvimento econômico e desastres ambientais, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o tema aqui, explicitei o tema. Então, o corretor não sabe o que a gente vai falar, né? Tem que ter essa ideia de que ele não sabe, e agora ele vai saber porque eu deixei bem explícito aqui. São recorrentes no cenário brasileiro. Ponto. Aí eu vou concluir a minha introdução. Por isso, deve-se debater os motivos do impasse, os quais circulam tanto pela ganância humana, ou seja, a ganância humana é o meu primeiro núcleo da minha tese. Tese é esse meu ponto de vista aqui, essa minha indignação, né? E aí o núcleo da tese é a mesma coisa que o argumento. Então, esse meu primeiro núcleo, o meu primeiro argumento, é o que eu vou falar no meu primeiro desenvolvimento, que é a ganância humana. Aí eu continuei. Quanto pela educação deficitária. Então, a educação deficitária é meu segundo núcleo da tese, ou seja, meu segundo argumento, que eu vou falar no meu segundo desenvolvimento. E aqui tá. Ótimo, é isso. Então, é isso, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E anotem. E eu vou trazer outros vídeos com outras áreas, né, dessa Constituição, se vocês gostarem. E é isso, coloquem em prática, usem essa Constituição que é maravilhosa, muitas redações, mais de 900 e até 1000, tem essa Constituição citada. Então, obrigada e até mais.